A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e te convido a mais uma reflexão. Fique comigo neste vídeo do início ao fim e com certeza Deus falará ao seu coração. Como de costume, eu quero te pedir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Eu quero começar pedindo a você que grave esta frase. Visão se escreve de caneta. Eu vou até repetir. Visão se escreve de caneta. Estratégias se escrevem de lápis. Pastor, por que, pastor? Qual a diferença de um para o outro? A visão é algo que Deus já estabeleceu. Deus já concretizou. Ele já revelou o seu coração e será o foco do qual você buscará. Agora, para chegar até a conclusão e a manifestação desta visão, Deus pode te dar várias estratégias. Por isso, as estratégias têm que ser escritas de lápis. Não deu certo uma, muda para outra. Não deu certo a outra, muda para outra. Tudo na direção de Deus, porque Deus é estrategista. Você está querendo dizer que Deus pode mudar as estratégias, pastor? Sim. Deus não tem dificuldade alguma com absolutamente nada, principalmente com mudança de estratégia. Então, nunca se esqueça. Eu quero contar para vocês uma visão que Deus me deu e eu guardo ela. Na verdade, Deus usou, uma pessoa para me falar e eu guardo essa visão até hoje em meu coração. E eu sei que vai se cumprir. Só que eu não vou só pela visão que Deus dá para alguém. Nunca se esqueça de outra coisa que o pastor vai te ensinar. Toda e qualquer revelação, se ela for uma visão, um foco do qual você deve buscar, dado por Deus, Ele vai confirmar falando para você também. Nunca se esqueça disso. Deus usou alguém para falar acerca de algo que Ele tem para minha vida. Mas e para você? Deus falou alguma coisa? A Bíblia diz que o Espírito testifica. Então, antes de falar para alguém, Deus vai falar para você. Ou mesmo que não fale para você primeiro, Ele vai, de alguma forma, confirmar no seu coração que aquilo foi Ele realmente que colocou. Vai acender em seu coração o desejo e você vai entender, realmente é este o meu foco. Mas vamos lá. Eu quero contar para vocês uma visão que me passaram e que já foi confirmada inúmeras vezes por Deus, na qual eu estou fazendo a minha parte, mudando as estratégias para que eu possa chegar até a conclusão, para que eu possa ver
se materializar na minha vida. Amados, preste atenção. O que significa a palavra provisão? A palavra provisão é a junção de duas palavras. Pro e visão. A palavra pro, ela parte da raiz de propósito. Amém? Então grave isso. Provisão. Visão em cima de um propósito dado por Deus. Aí alguns dizem assim: entendi, pastor. Deus é o Deus que provê. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Deus só vai se responsabilizar por algo que Ele revelou para você. Aí entra a frustração de muitos. Nossa, colocam até Deus na história. Deus colocou algo no meu coração e Ele não está provendo. Ele não está estendendo as mãos para que aconteça. Espera aí. A palavra provisão significa eu vou sustentar aquilo que eu revelei, ou seja, Deus só se responsabiliza por aquilo que realmente Ele nos entregou, nos revelou, em cima de uma visão que Ele realmente nos deu. Deus não vai se responsabilizar por loucuras, pensamentos humanos, ideias humanas, coisas que a gente inventa. Não. Quem disse que a revelação foi dada por Deus? Quem foi que falou isso? Quer que Deus se responsabiliza por coisas que Ele não mostrou? Então, provisão, ou seja, Deus está dizendo: eu só vou fazer em cima de uma visão que eu dei, que eu realmente te entreguei. Eu acho que você deve ter entendido essa parte, né, irmão? Agora deixa eu mostrar passar para vocês aqui o que Deus revelou. Uma certa feita, um pastor chegou até a mim e disse: eu tive um arrebatamento de espírito. Todos aqui devem saber, o que é um arrebatamento de espírito. Foi o que aconteceu com Pedro lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, quando Deus estava ali tratando com ele para que ele pudesse receber a família, toda a família de Cornélio. Então, e não só esse arrebatamento, mas tantos outros que a Bíblia registra. Então esse pastor que chegou até mim disse: eu tive um arrebatamento de espírito de 50 minutos. Engraçado que ele disse que para ele foi um abrir e piscar de olhos. Ele estava orando e de repente parece que é como se ele tivesse dormido. É como se ele tivesse perdido noção do tempo. Parece que foi muito rápido para ele. Mas quando ele voltou em si, aquela visão tinha demorado 50 minutos. Muito forte. E nesta visão, ele disse assim: pastor,
Estávamos eu, o Senhor do outro lado e um homem no meio, contando para mim. Um homem que não dava para ver o rosto, ele brilhava. Ele disse: tinha um homem no meio, que eu acredito ser o próprio Cristo. E este homem nos levava. E ele nos levou a um galpão muito grande. E estávamos vestidos com casacos de lã de ovelha. E a gente achava bonito, falava: nossa, que casaco lindo. E ele nos levava até este grande galpão. Ele falou, este homem dizia, ele disse: vocês estão achando bonito? Vem ver. Aí quando a porta se abriu daquele grande galpão, tinha muita lã que tinha sido tosquiada. E ele ainda disse mais: você está achando que é muito? Vem ver. E ele nos levou a um lugar, um terreno muito amplo, mas muito grande mesmo, verdinho. E ele olhou e nós, na verdade, olhamos e estava repleto de ovelhas, mas era inumerável, não tinha como contar. Muitas e muitas ovelhas, mas muita ovelha mesmo. E o interessante é que nenhuma delas estava doente. Todas elas estavam bonitas, todas elas estavam gordinhas e com bastante lã. Meu Deus, coisa linda, né, irmão? Mas o que me chamou a atenção quando ele contou a visão foi que no meio daquele aprisco, no meio do aprisco tinha um cercado. As ovelhas estavam todas soltas, pastando livremente. Mas dentro daquele cercado tinham bodes. E o Senhor falou claramente, não para ele ali, mas me deu a interpretação desta visão. O que eu vou fazer é muito grande. É muito grande. É algo extraordinário. Amados, eu quero que você grave isso, tá? Esse vídeo vai ficar como uma palavra oficial para que todos possam ver. Esse pastor, ele falou lá atrás e depois aconteceu mesmo. Porque, como eu já disse no início do vídeo, eu não sou louco de falar aquilo que Deus não mostrou. Porque Deus só vai se responsabilizar por aquilo que verdadeiramente Ele mostrou. Ele só vai prover. A palavra provisão é: eu só vou me responsabilizar, eu só vou prover aquilo que eu revelei, a visão que eu dei. Então a palavra significa provisão, ou seja, eu vou me responsabilizar. Propósito, em cima de um propósito que eu revelei. Então, grave isso. Deus já mostrou o que Ele vai fazer. Serão muitas e muitas almas que Deus vai nos entregar. Glória a Deus. Inclusive pelo YouTube. Deus nos vai mandar para vários lugares. E almas que a gente vai ganhar aqui, pelo YouTube, vão começar a congregar conosco em igrejas que nós vamos abrir em diversos lugares. Em nome de Jesus. Grave isso. Mas o que eu achei interessante foi a parte dos bodes. Ovelhas livres, mas bode
Deus disse: eu vou revelar quem é e quem não é. Quem for bode, não dê espaço. Não deixe livre. Estes, infelizmente, terão que ser monitorados. Cuida deles também, porque se eles estavam lá no meio, é para cuidar deles. Mas estes têm que ser, não pode deixar livre não, tem que ser monitorado, tem que ser cuidado com mais atenção, porque bode pode dar problema, né, irmão? Bode pode dar problema, não é isso? Mas final da história, o que eu quero que você entenda é, pastor, em qual base textual o senhor está trazendo a reflexão de hoje? A reflexão de hoje está com base em Hebreus, capítulo de número 11, no verso de número 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não está vendo. Eita, pastor! Então, a palavra de hoje, a reflexão de hoje é: se Deus já colocou no teu coração, se Ele já revelou para você, não interessa se ainda não se materializou. Faça o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 4, no verso de número 17. Chame à existência aquilo que não é, como se já fosse. Eu sei que tem gente que me chama de maluco. O senhor é doido, pastor. Você tem uma igreja pequena. Oficialmente, fora os simpatizantes, oficialmente, nós não chegamos a 100 membros ainda. E o Senhor está dizendo que Deus vai fazer tudo isso? Sim, vai fazer. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção de fatos que a gente ainda não viu. Eu tenho convicção. Por quê, pastor? Porque Deus já mostrou. Depois desta visão que Deus mostrou para este pastor, Deus já confirmou no meu coração, no coração da pastora, várias vezes, visões, porque eu e a pastora temos o costume de orar antes de dormir. Oramos um de um lado, outro do outro lado da cama, e a gente começa a orar e buscar a Deus, e Deus vai nos direcionando. Já foram várias as vezes que Deus mostrou grandes igrejas, e não foi uma só não, tá? Então, o que eu quero passar para você hoje é, o resumo de tudo é, se Deus colocou, Ele colocou em seu coração, você pode ter certeza que Ele vai se responsabilizar em entregar todos os recursos necessários para que se cumpra. Você sabe por quê? Porque Ele não vai deixar a palavra dele cair por terra. Agora, temos que fazer uma autoanálise e entender, será que foi realmente Deus que mostrou? Ou isso é invenção da minha cabeça? Porque Ele não vai se responsabilizar por algo que foi do ser humano. Uma ideia, um pensamento. Eu inventei uma história aqui, por isso que a gente não pode inventar. A gente não pode inventar uma visão. Tem que ser realmente de Deus. Se é realmente de Deus e nós estamos lutando, buscando as estratégias, ainda que elas tenham que ser mudadas. Uma coisa que eu quero te ensinar, para de ficar batendo na mesma tecla, viu? Mude a estratégia. Se você tem certeza que Deus te deu uma visão,
e você colocou uma estratégia e viu que não está batendo, vai mudando as estratégias, vai pedindo para Deus, Senhor, o Senhor é estrategista. Eu estou falando em todas as áreas, eu não estou falando só na área de igreja, eu estou falando em todas as áreas. Eu não sei se eu estou falando agora com alguém que tem uma profissão, eu não sei em qual área. Essa palavra serve para todas as áreas. Casamento, tudo, para dar certo, se Deus deu a visão, Ele também vai dar estratégias para você chegar no seu objetivo, minha irmã. Deixa de ser teimoso. Tem gente que é teimoso. Eu vou ficar batendo aqui na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. Ei, Jesus um dia olhou para os discípulos e disse: vocês ficaram a noite todinha aqui para pegar peixe? Disse para eles, volta. Eles voltaram e disse, agora lança a rede aqui, ó, do lado direito. Peraí, então quer dizer que eles estavam lançando só do lado esquerdo. Jesus disse, agora lança desse lado. Porque agora quem está dando a ordem sou eu. Quem mostrou fui eu. E quem se responsabiliza sou eu. Uma coisa é a mente humana. Tenta, não dá certo. Estratégias humanas. Agora, ei, você buscou em mim. Jesus disse para aqueles homens, agora quem está falando sou eu. Lança agora do lado direito, muda a estratégia. E aí eles lançaram a rede e voltou lotado de peixe. Eu quero que você diga agora comigo, eu preciso parar de ser teimoso em uma única estratégia. Eu tenho que mudar as estratégias para alcançar a visão. Eu espero que esta mensagem possa ter falado poderosamente em seu coração. Então por isso eu quero que você ore comigo. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Acabamos de aprender, Senhor, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente não está vendo ainda. Oh Deus de Israel, o Senhor é aquele que provê. Mas o Senhor só vai se responsabilizar em entregar os recursos em cima de revelações que foi o Senhor que deu. Pai querido, Pai amado, revela, mostra, dá discernimento de espírito para que estes que me ouvem agora não sejam enganados, ó Deus, por revelações que não foram dadas pelo Senhor. Às vezes tem alguém teimando em dizer, ó Deus, que o Senhor entregou algo que o Senhor não entregou. E por isso nada dá certo. Por isso não existe a provisão. Porque a provisão é a junção de duas palavras. Eu vou prover em cima da revelação que eu dei, assim diz o Senhor, ó Pai. Porque o Senhor nunca deixará de velar pela sua palavra para a cumprir. Se foi o Senhor que colocou, o Senhor com certeza se responsabilizará e fará com que esta pessoa viva aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração dela. Pai querido, muito obrigado. Te agradecemos pelo Senhor ser fiel em cumprir com aquilo que o Teu Espírito e só o Teu Espírito revelou para cada um de nós. Que Deus vos abençoe e eu te espero na próxima reflexão.